morrerei dos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vós julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, seres livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, te exaltamos, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus. Obrigado, Deus, por tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Ó Deus, eu sei que na nossa limitação tentamos oferecer o nosso melhor, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Espírito intercedeu por nós, aperfeiçoando o nosso louvor para que chegasse a Ti de maneira agradável. Agora, Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por Sua misericórdia e por Sua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos. Bom, queridos, nós queremos nessa noite falar acerca de um tema que nessa geração da pós-modernidade eles tentam pôr em xeque, que são a questão dos valores, dos princípios e sobretudo acerca da verdade. É claro que quando nos propomos a ler esse texto, especificamente essa história, nós temos que entender o que é liberdade, não na perspectiva da geração de hoje, mas na perspectiva de quando os autores bíblicos foram inspirados por Deus e escreveram as Sagradas Escrituras. É na concepção do Evangelho o que é liberdade, porque para muitos a liberdade hoje é alguma coisa que você conquista para fazer exatamente o que você quer. E a proposta de Jesus é que, conhecendo a verdade, nós seríamos livres. Então, duas maneiras de se entender, tanto a questão da liberdade como a questão da verdade. A questão da liberdade hoje, como eu falei, tem-se a intenção de achar que a liberdade é para fazer o que você quer, da forma que você quer, de qualquer jeito e de qualquer maneira, sem nenhum tipo de censura. Então, quando nós pensamos em liberdade, nós não podemos interpretar esse texto a partir do entendimento do que é ter liberdade hoje. E também, quando falamos em verdade, não podemos começar a interpretar esse texto a partir da compreensão do que é também verdade nos dias de hoje, pós-modernidade. Porque para a pós-modernidade não existe mais uma verdade absoluta, porque cada um contém a sua própria verdade. E desde que você não faça mal a ninguém, desde que você não prejudique a ninguém, a sua verdade é a verdade. Quando na verdade, queridos, quando meditamos a partir do que Cristo quer falar acerca da verdade,
ela é absoluta e sempre foi. E a verdade, ela é aqui ela é pessoal. A verdade aqui não é um conceito, mas a verdade aqui é uma pessoa. Por isso, ela é absoluta. E a verdadeira liberdade só se conquista a partir de um conhecimento pleno, de um relacionamento com a verdade que é Cristo, não a verdade conceito do século 21, dessa pós-modernidade, mas a verdade personificada, a verdade que é o próprio Cristo, a verdade pessoal. E a partir dessa relação com Cristo, então, queridos, nós nos tornamos livres. Uma outra questão para nós meditarmos, antes de expormos o texto, aqui também Cristo vai falar de uma outra situação, que é acerca da escravidão. Para que a pessoa conquiste a sua liberdade, subentende-se que ela deve estar aprisionada de alguma maneira. E aqui no texto nós entendemos que os discípulos, os judeus, não compreenderam absolutamente nada do que Cristo estava falando, nem acerca da verdade que era Cristo, porque eles continham a sua própria verdade, tá? E Cristo não estava se referindo às verdades, conceitos que os judeus tinham, mas sobre a verdade que era uma pessoa, o próprio Cristo. E também eles não entenderam quando Cristo falou acerca de uma necessidade de libertação. Eles não compreenderam e por isso deixaram de ser abençoados, porque não se relacionaram com a verdade que é Cristo, e tampouco descobriu a questão da sua libertação. Porque quando Cristo conversa com os judeus, ele vai dizer o seguinte: olha, como se nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como tu dizes que seremos livres? Porque a compreensão era terrena, porque entre o povo de Israel, eles não se vendiam. A ideia era que não se vendessem e que ninguém ficasse dependente do outro, e que havia um sistema político de governo que era para proteger o menos favorecido, que havia um período em que havia o tempo em que talvez a dívida de um que o tornava talvez escravo do outro ou servo era perdoado, para que não houvesse o domínio sobre o próprio povo de Deus. Então, a partir do conceito judaico, ele vai dizer: como o Senhor fala em liberdade se nós sempre fomos filhos de Abraão e nunca fomos escravos, e tu dizes que seremos livres? Essa é a grande questão, queridos. Nós sabemos que o doente só vai ao médico quando ele entende de que ele está enfermo e de que ele precisa de cura. Enquanto a nossa compreensão, o nosso entendimento, na nossa concepção, não acreditamos, não entendemos, não constatamos que estamos enfermos e de que precisamos de uma cura, de ir ao médico, nós não iremos ao médico, não tomaremos medicamento. É assim que acontece. E, queridos, ninguém vai atrás de um médico quando não entende que está necessitando de um médico. E aí, muitos estão doentes e deixam de conquistar e de buscar a sua cura, porque não vão fazer uso dos dispositivos da ciência que faz com que as pessoas possam ser curadas, porque elas não têm a compreensão de uma necessidade de cura. Os judeus eram cegos nesse sentido. Por quê? Porque eles não entendiam que estavam escravos. A compreensão deles era humana, apenas limitado à escravidão, em que um homem se submete a ser subserviente de um outro homem. E eles se julgavam que não precisava de nenhuma liberdade. E quando o homem faz isso, ele despreza o próprio libertador, que é Cristo. Ele despreza aquele que pode quebrar as cadeias, quebrar as correntes e transformar o coração da pessoa.
E eles não tendo necessidade não entendendo a necessidade de uma libertação e do que eles eram escravos, eles desprezam o favor do Senhor quando se dispõe como aquele libertador que pode de fato quebrar as cadeias e o jugo do inferno, do diabo e do pecado que estava posto sobre eles. Eles acreditavam que a tradição poderia salvá-los. Eu quero falar aqui pelo menos 3 barreiras que nos impedem de um conhecimento profundo de Deus, que nos impedem de nos relacionarmos com a verdade e cada dia mais sermos libertos pelo Senhor. Quando eu falo, o texto bíblico diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu quero que você entenda o seguinte: não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento no que diz respeito à informação, mas quando Jesus está falando em conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o termo grego conhecer quer dizer, é a mesma palavra usada no que diz respeito à relação de um homem e uma mulher quando se conhecia e tornavam-se uma só carne. Então, quando Cristo nos desafia a conhecer a verdade, é muito mais do que informação bíblica, de que conjuntos teológicos, de que um sistema elaborado de teologia, mas um relacionamento com uma pessoa que é Cristo, a própria verdade, e não conceitos. E por isso, queridos, existem muitos crentes que vivem 20 e 30 anos dentro de uma igreja e não conseguem ter libertação em certas áreas da sua vida, porque muitos se relacionam com estrutura, muitos se relacionam com sistema elaborado de dogmas e de doutrinas e de teologia, e esquece que o cristianismo é, na sua essência, um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, um relacionamento de intimidade com a verdade, que é Cristo. Então, enquanto não nos relacionamos intimamente com Cristo, não nos relacionamos intimamente com a palavra de Deus, queridos, os nossos olhos ficam embotados, o nosso entendimento fica entenebrecido, porque não compreendemos. E o Evangelho não é relacionamento com estrutura, não é relacionamento com dogmas e doutrinas, não é relacionamento com conjuntos de regra, de fé e de prática. Sobretudo, cristianismo, evangelho, boas novas, é relacionamento com Deus e com seu Filho Jesus e com o Espírito Santo de Deus. E uma das barreiras de obstáculos que levam a pessoa à cegueira espiritual, ao auto-engano, é a religião sem discernimento. Observe que esses judeus, eles eram religiosos, mas Deus deu o oráculo aos judeus. Paulo vai dizer isso em Romanos, que foi dado o oráculo aos judeus, no entanto, eles não receberam uma palavra no sentido de vivê-la, de praticá-la. Por isso, queridos irmãos, quando a Bíblia diz que eles eram possuidores da revelação de Deus, eles não entenderam. Então, uma religiosidade sem discernimento é um perigo para um relacionamento profundo de Cristo, para conhecer a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Então, a religião sem discernimento é uma pedra que nos impede de andar em direção à nossa libertação. Quantas pessoas creem absolutamente na religião e depositam sua fé na religião em detrimento das Sagradas Escrituras e até mesmo do próprio Cristo? Quantas pessoas? Então, a religião sem discernimento acaba que se torna um obstáculo para que a pessoa se aproxime da verdade, conheça a verdade e tenha a libertação dos seus pecados. Uma outra barreira é a ortodoxia sem ortopraxia. O que é ortodoxia? É o zelo pela teologia, é aquela teologia pura,
e existem muitas pessoas que brigam por uma teologia pura, que se julgam detentores de uma teologia da palavra de Deus, conhecedor profundo e zeloso das Sagradas Escrituras, mas não as pratica. A ortodoxia é um conjunto de ética, é um comportamento físico do corpo, no que diz respeito à moral e à ética. Então, queridos, muita gente, a igreja hoje tem um testemunho medíocre. Quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja como um todo, na sua maioria. É uma igreja sem força. Quando nós nos reportamos, pelo menos, a igreja primitiva, nós vamos ver que aqueles homens se doavam e estavam dispostos a morrer por Cristo, e eles queriam ser discípulos. A tradição fala que os apóstolos, quando morreram, cada um padeceu louvando a Deus. E segundo a tradição, Pedro, quando foi ser crucificado, semelhante ao seu mestre, ele disse: olha, não sou digno de ser crucificado semelhante ao meu Senhor, e me crucifica de cabeça para baixo, segundo a tradição. Havia um prazer, e era lucro morrer por Cristo. Na igreja do primeiro século, do século segundo, houve tantas perseguições, muitos cristãos foram lançados em arena para não negar a fé, serviram de espetáculos. Enquanto eles eram destroçados por leões famintos, havia uma arena de gregos e romanos se deliciando, se banqueteando com as tragédias dos cristãos, derramando e tombando seu sangue nas arenas. Querido, hoje, igreja, o pastor não pode tocar em determinados assuntos que crentes querem sair da igreja. É um cristianismo fraco, e nós não queremos isso. Deus levanta uma geração, e hoje mais do que nunca, discípulos, como no sentido da palavra, testemunhas. Martírio, que era a palavra derivada de mártires, de martírio. Quando Cristo chamou discípulos para ser suas fiéis testemunhas, estava incluindo que no pacote eles deveriam morrer para a promoção da fé. E é isso que hoje, queridos, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas, não aqui nessa igreja, essa igreja não existe isso. As pessoas vêm à igreja para serem simplesmente bem assistidas pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja, espectadores, quando na verdade, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando Lucas usa a expressão para se referir aos crentes, a conversão de crentes, e ele não diz e algumas pessoas, e Deus acrescentou o número dos crentes. Não era assim a expressão que Lucas usa quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos. No crescimento da igreja, a expressão que Lucas usava e usou em Atos dos Apóstolos para se referir aos crentes, e Deus aumentava o número dos discípulos. Deus nos chamou para ser discípulos, e nos tornaremos discípulos se entendermos, querido, que não devemos nos relacionar com religiosidade, com sistema de estrutura, sistema de teologia, mas sobretudo Deus nos chamou para um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, entendendo que Ele é o Senhor e que nós somos os súditos, e nós não determinamos para Deus o que queremos que Ele faça, mas estamos dispostos a ouvir a determinação de Deus para o que Ele quer que eu faça. Isso é cristianismo, e que se não abrirmos os olhos, queridos irmãos, nós podemos nos perder. Essa palavra não é uma palavra de repreensão no sentido de ofender ninguém, mas é uma palavra a dizer, todas as vezes que Deus repreendia a sua igreja de uma forma madura, não era porque Deus não amava a igreja, era para que a igreja não perdesse o norte, para que Israel não perdesse o norte, que estava sendo seduzido pelas propostas daquele momento, daquele século. Então, queridos, a segunda barreira que muitas vezes nos impede de ter um relacionamento profundo com a verdade
para termos de fato a libertação que a Bíblia diz, e pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe meio livre, não existe mais ou menos livre. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe outra barreira, a tradição cega. Tem pessoas e religiões que colocam a tradição acima até das Sagradas Escrituras. A tradição tem que ser preservada. Enquanto isso, nós negligenciamos muitas vezes o que a Escritura está dizendo para preservar determinada tradição. Olha, esses homens eram completamente cegos, porque eles chegam para Jesus e dizem o seguinte: como o Senhor diz que nós seremos livres, se somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como tu dizes que seremos livres? Ora, eles estavam confiados na tradição, e Jesus não nega que de fato, etnicamente, eles eram filhos de Abraão, mas espiritualmente eles não eram filhos de Abraão, porque Jesus vai dizer que aqueles que são meus discípulos, aqueles que são meus discípulos, filho de Deus e filho de Abraão, ama o Filho, recebe o Filho. Observa, irmãos, o que vai dizer o verso 42, diz assim: replicou Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. No entanto, eles eram detentores da tradição, eram religiosos, zelosos, mas sem discernimento e cegos, e julgavam-se ser filhos de Abraão. Eles eram de fato na descendência carnal, mas não era de fato na descendência espiritual, que haveria de receber a promessa da libertação do pecado, da transformação de vida e a filiação do Pai eterno. Amém? Por isso, querido, nós precisamos tomar cuidado com a religião sem discernimento, com a ortodoxia sem a ortopraxia, e cuidado com a tradição cega. Então, observa o que Cristo vai dizer no verso 21. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha só o que eles respondem no verso 22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podereis ir. Eles não compreendiam absolutamente nada. Eles eram religiosos, eles tinham uma revelação de Deus, eles tinham o oráculo que Deus havia dado aos judeus, mas eles não sabiam interpretar a promessa de Deus nas Escrituras, do que tanto os apóstolos, os profetas falaram, as Escrituras falaram, estava diante deles, e eles estavam cegos, dispensando a pessoa de Jesus, o Cristo, o Salvador eterno, para se agarrar à sua tradição religiosa. Ninguém vai para o inferno, porque, queridos, é pecador, mas vai para o inferno porque rejeita a graça e o favor de Deus. Por que eu digo isso? Porque quando Cristo morreu na cruz, a sua morte foi eficaz, ela é suficiente e ela é eficaz para salvar o ser humano. Mas a Bíblia põe limite. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não morra, mas tenha a vida eterna. Então, muitas vezes, as pessoas vão certamente trilhar o caminho de destruição, porque deixaram de crer. É o que vai condenar as pessoas, não as obras. As obras nos salvam, mas as obras não condenam. Mas Jesus vai dizer que a condenação é essa, que rejeitaram o favor de Deus, que é Cristo Jesus, rejeitaram a justiça de Deus. Então o mundo se perderá por causa da rejeição do Filho de Deus. Por isso a igreja tem que pregar, por isso nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas que estão em nossa volta, para os nossos vizinhos, para as pessoas da nossa família, para que eles tenham a experiência e a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Agora, Deus pode produzir fé no coração de alguns. Ele é Senhor, e a fé é um dom de Deus. A fé não é um produto original do homem, a fé divina é um dom de Deus, e é Deus quem aplica a fé no coração, mas a fé vem a partir da pregação da palavra de Deus. Queremos que pessoas se convertam? Precisamos então pregar o Evangelho, e o Espírito de Deus convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Portanto, as pessoas se perdem, já estão condenadas por causa do pecado. É por isso que o pecado não vai levar ninguém, porque todo mundo já está condenado, mas há uma possibilidade de salvação, e aqueles que creem em Jesus serão salvos. Amém? É Cristo quem nos libertou. O que Jesus estava dizendo, que ele estava se referindo, era a sua morte. Ele iria morrer, quando ele disse que eles iriam se ausentar, e eles iriam procurar, mas eles não achariam, e padeceriam do seu pecado, porque quando Jesus estava com eles o recusaram. E eles não entendendo ainda, no nível muito carnal, assim, será que ele está pensando em se suicidar? Porque diz que aonde ele vai nós não podemos ir. Aí Jesus fala outra coisa: vós sois da terra, eu sou o céu. Jesus está mostrando, primeiro, que sem ele o homem padece e perece nos seus pecados. Sem Cristo não há salvação. O que Jesus também está dizendo é que se o homem não crê na origem de Jesus, está condenado. Se o homem não compreende que Jesus é de fato Deus, enviado por Deus, o Messias, o Salvador, estão condenados. Por isso Jesus diz: olha, eu de fato não sou, vocês são da terra, eu de fato não sou. E eles não aceitavam, a sua religiosidade e a sua tradição o impedia de enxergar Jesus Cristo, o próprio Deus Salvador que estava diante deles. Havia um alto engano, o alto engano religioso. Eles não entendiam acerca da escravidão. Então Jesus discorre para eles o que era ser escravo, e que sentido ele estava dizendo em ser escravo. Ele diz o seguinte: quem comete pecado mostra que é escravo do pecado, dominado pelo pecado. E eles se consideravam religiosos, se consideravam portanto um povo incorrupto, que a sua tradição absolvia dos seus pecados e que tinha acesso ao Pai diretamente, quando na verdade ainda precisava da verdadeira libertação, da verdade que não era conselho, que não é um conselho, mas que era uma pessoa, Jesus Cristo. A incapacidade eles demonstram a incapacidade de reconhecer o seu estado de escravidão. Quando o homem não entende que precisa de Jesus, ele fica perdido. Quando ele se acha justo, quando ele não se considera pecador, Jesus disse: eu não vim, os médicos não servem para os sãos, mas para os
o rei disse: eu não vim para o justo, mas eu vim para aqueles que se consideram pecadores e necessitam de um Salvador, e reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Por isso ele diz: e conhecereis a mim, a verdade, se relacionem comigo e vocês serão libertos, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeira lição que eu quero destacar: a verdadeira liberdade não procede dos profetas e nem procede das tradições. Olha o que é que eles vão dizer: que eles eram filhos de Abraão. E aí então Jesus olha: Abraão e os profetas morreram, mas ele permanece para sempre. A salvação e a verdadeira libertação procede de um relacionamento espiritual e especial com o próprio Cristo Jesus. A verdade que liberta, o relacionamento com Cristo, automaticamente nos torna discípulos de Cristo. Um discípulo de Cristo é aquele que está disposto a tomar sua cruz e segui-lo, independentemente se está tomando prejuízo ou não, e que tem uma fé incondicional e uma obediência incondicional, e não obedece a Deus apenas quando tudo vai bem, mas obedece a Deus também quando tudo dá errado na sua vida. Amém, queridos? Perigo da auto-engano. Primeiro, a verdadeira filiação reflete a qualidade do Pai. E eles diziam que era filho de Abraão, estavam enganados, porque eles não obedeciam a Abraão, a lei que Abraão obedecia. E Abraão era um homem obediente a Deus e cumpria e fazia a vontade de Deus. Logo, se de fato eles fossem filhos de Abraão, as obras de Abraão acompanhariam as suas vidas. Irmãos, a identificação de um crente genuíno está em sermos semelhantes a Deus, naquilo que Deus permite que sejamos. Não adianta bater no nosso peito e falar que somos cristãos, mas nas nossas atitudes e nas nossas obras não há nenhum indício da característica divina. Portanto, é auto-engano achar que é filho de Deus, mas as obras de Deus não nos acompanham. É perigo. Aquele que de fato é filho de Deus também crê que Cristo Jesus foi enviado por ele. Então Jesus deixa muito claro isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um discípulo de Cristo se envolve com Cristo. Um discípulo de Cristo ama a palavra de Cristo. Um discípulo de Cristo ouve a palavra de Deus.